Salve! Bem-vindos ao canal Axé. Eu sou o Façanu. Esse é um canal onde nós falamos de religiões de matriz africana. Aqui nós falamos de Umbanda, Candomblé, culto Yorubá e outros assuntos relacionados ao Axé. Hoje nós vamos falar de Candomblé. O primeiro relato de um terreiro que se tem no Brasil é a Casa Branca do Engenho Velho. Mas será que o Candomblé nasceu aí? É disso que nós vamos falar. Mas primeiro, se inscreva no canal, ative o sininho na opção todos para sempre ser informado quando houver novos vídeos. Muito obrigado desde já. Bom, como eu disse, o assunto hoje é a origem do Candomblé. E o primeiro terreiro que se tem relato no Brasil é a Casa Branca do Engenho Velho, conhecido como Ile Axé Nassau-Ka. Isso nos anos de 1830. Mas será que foi daí que nasceu o Candomblé? Vamos falar um pouquinho disso. Primeiro vamos lembrar que recentemente eu gravei uma live no canal com o professor Wilson, onde ele magistralmente falou sobre o tráfico negreiro, sobre a diáspora africana. E aí a gente então tem que remontar para a época do tráfico negreiro para nós contarmos como foi a origem do Candomblé. Então foi bem antes de 1830. Já começou lá no século XVI, mais ou menos, com a vinda dos negros escravizados para o Brasil. O que aconteceu? Vieram negros de várias regiões da África. Vieram de Benin, Nigéria, Congo, Angola, Moçambique e outros lugares lá da África. Com isso, esses negros ficaram espalhados pelo Brasil. E o que aconteceu? Como foi contado também naquela live, os senhores, que eram os que escravizavam os negros, eles fizeram uma mistura. Então eles pegavam um pouco de negros, de escravos, melhor dizendo, de cada região da África e foram colocando em suas senzalas. Por que eles fizeram essa mistura? Para dificultar que houvesse uma rebelião, para dificultar que houvesse rebeldia, porque haveria assim dificuldade na comunicação entre eles, já que, de acordo com cada região de onde os escravizados vinham, eles falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes e religiões e cultos diferentes também. Mas com o tempo, esses escravos foram se organizando e foram juntando seus cultos. Então o que acontecia? Havia aqueles que lá na África faziam o culto a Iemanjá, os outros que faziam o culto a Xangô, culto ao Oxóssi, ao Oxalá e assim por diante. Eles nas senzalas se organizaram. Foram se organizando ali entre eles e juntaram os seus cultos. Então foi daí que foi nascendo o Candomblé. Então o que eles faziam? Normalmente de forma escondida, porque na verdade eles eram proibidos de realizar seus cultos, porque eles eram obrigados a seguir a religião católica, que era a religião dos senhores, naquele tempo. Então eles faziam normalmente o culto de noite, que era o momento que eles tinham um pouquinho mais de liberdade, por assim dizer, e que eles poderiam realizar seus cultos de forma escondida ou muitas vezes disfarçada, e eu falo disso também no vídeo que eu falei sobre o sincretismo religioso, ou disfarçada por quê? Por vezes eles fingiam que estavam ali realizando um culto católico, mas na verdade eles estavam cultuando os orixás. Então eles foram juntando os cultos que cada um fazia nos seus países de origem, na África, e fizeram assim uma nova religião. Então o Candomblé é uma religião brasileira, uma religião de matriz africana, mas que foi constituída no Brasil. O Candomblé, como nós vemos aqui no Brasil, não existe na África. Na África, o culto é realizado de acordo com cada região. Então você pode ir, por exemplo, na Nigéria, e mesmo dentro da Nigéria, cada região ou dentro de cada cidade, existem cultos a determinados orixás. Então você vai lá numa determinada região ou cidade da Nigéria, você vai ver que numa cidade é cultuado 1, 2, 3 orixás apenas. E sempre de forma separada. Então,
Uma determinada família faz o culto ao Oxum, a outra família faz o culto a Xangô, uma outra família faz o culto ao Batalá, né, que no Brasil é mais conhecido como Axalá, e assim por diante. Aqui, né, como eles foram todos misturados, e para eles conseguirem não perder esse culto que eles realizavam na África, né, para manter o culto aqui, mesmo escravizados, eles se organizaram, juntaram, vamos assim dizer, né, mesclaram os cultos que cada um realizava lá em sua terra de origem e formaram o candomblé. Então eles faziam, dentro de um culto, eles faziam o culto a vários orixás, né? Muitos cultos foram se perdendo com o passar dos anos. Tem orixás que são cultuados na África, que não são cultuados aqui, e tem orixás que são muito conhecidos aqui, que mesmo na África é difícil achar. Por exemplo, o Oxóssi, que é muito comum aqui no Brasil, na África se tornou um culto restrito a pequenos lugares. O mesmo a Oiá, que no Brasil é mais conhecido como Yansan, também está restrito a alguns lugares. Né? Já outros cultos, como o culto, por exemplo, ao Oxum, a Iemanjá, a Xangô, é bem difundido na África. E tem orixás que são cultuados lá que aqui no Brasil nem se ouve falar. Então foi dessa forma que o candomblé se originou. Né? Com o passar dos anos, eles foram se organizando mais. E aí, então, como eu disse lá no começo, por volta de 1830, 3 princesas que foram escravizadas, que foram Yadetá, Yanassô e Aoká, elas fundaram assim o primeiro terreiro de que se tem conhecimento no Brasil, né, ou que se há relatos oficiais, que foi o Ilê Axé Nassô Oká. Isso foi na Barroquinha, né, em Salvador, por volta de 1830, depois, por volta de 1890, esse terreiro foi transferido para o Engenho Velho, né? Tanto que hoje é conhecido como Casa Branca do Engenho Velho. Depois houve uma dissidência, nasceram daí o terreiro do Gantuá, que talvez seja o terreiro, né, a casa de candomblé mais conhecida do Brasil, muito por causa da mãe menininha do Gantuá, que creio que seja a Yalorixá mais conhecida do Brasil. Foi fundado também o Ilê Axé Opoafonjá, que recentemente houve inclusive uma mudança da Yalorixá pelo falecimento de Mãe Estela de Oxóssi. E Mãe Estela tem uma importância muito grande também nessa história do candomblé, porque ela foi se desligando, né? Ela foi desligando o terreiro dela de qualquer ligação com a religião católica. E muitos terreiros, hoje ainda nós vemos terreiros de candomblé, nós ainda vemos resquícios da religião católica. Então, por exemplo, é comum você chegar no terreiro de candomblé, você vê uma imagem de Jesus Cristo, né, que foi sincretizado como Oxalá, e alguns outros sinais. Tem muitos terreiros que, como eu disse no vídeo sobre sincretismo, que ainda levam os iaôs recém-iniciados na igreja católica para assistir uma missa, para receber uma bênção. Mãe Estela, o que ela fez? Ela falou, poxa, hoje nós não precisamos mais disso. Né? Hoje a gente vive de forma livre, né? Sei que ainda não totalmente livre, mas enfim, até porque a religião sofre uma discriminação muito grande, um preconceito muito grande, né? Intolerância. Mas a Mãe Estela, o que ela fez? Né? Ela falou, nós não precisamos mais ter esses resquícios, né, do catolicismo. Hoje a gente pode realizar o nosso culto aos orixás de forma totalmente independente, sem precisar, por exemplo, levar um iaô numa igreja, sem precisar ter qualquer imagem de santo católico dentro das casas de candomblé, né, dentro das roças. E com isso ela se desligou, né, dessa coisa do sincretismo. Ela deixou o sincretismo para trás, que tem uma importância histórica, mas não tem nenhuma obrigação de ser seguido. Então o que ela fez foi muito importante. Então, falando de forma muito resumida, essa é a origem do candomblé. Nasceu da diáspora africana, né, do tráfico dos negros escravizados, né, vindos da África. Cada um trouxe o culto de suas regiões, onde moravam na África. Aqui eles se organizaram, formaram uma nova religião e assim nasceu o candomblé.
né? Os terreiros, talvez os mais conhecidos hoje do Brasil, além dos que eu citei, que são o Terreiro do Gantuá, a Casa Branca do Engenho Velho, o Ilê Axé Pofonjá, temos também o Terreiro de Bogum, o Pilão de Prata, o Bate-Folha. Outra coisa também que é importante ser citada são as nações de candomblé, né? O que são nações de candomblé? São vertentes. O que mudam entre elas? Existe então a nação Queto, onde as divindades são chamadas de orixás. Existe a nação Angola ou Congo-Angola, onde as divindades são chamadas de inquices. E existe a nação Jeje, onde as divindades são chamadas de voduns. Tá? O nascimento de cada nação dessa também vem das regiões onde os escravos vieram, né? Cada região havia seu culto, e aqui então foram criadas nações. Essas são as 3 mais conhecidas. A mais popular no Brasil é a nação Queto, né? Ou Quetu. Tanto que sempre nós chamamos as divindades de orixás, né? A nação Quetu vem majoritariamente da região Yorubá, né? Na Nigéria. E essas então são as nações, né? Mais conhecidas no candomblé. Espero que eu tenha conseguido resumir bem a história. Eu não quero ficar me alongando muito no vídeo, até para não ficar um vídeo maçante. É só para, principalmente quem não tem vivência do candomblé, quem não conhece a história do candomblé, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da origem, conhecer um pouquinho dessa religião que é maravilhosa, essa religião que vem desde lá do descobrimento do Brasil, né? Desde que os negros vieram escravizados, essa religião já existe, né? Vieram lá com seus cultos, trazendo as suas divindades, os seus santos, os orixás, os inquices, os voduns, e é uma religião simplesmente linda, né? Quem tiver dúvida pode perguntar nos comentários. Espero que eu tenha conseguido ser claro naquilo que eu falei. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal. E desde já, gratidão, axé.